Mas vamos lá, eu vou lecionar então, pessoal, a Semana Teológica, como a Bíblia chegou até nós, e eu vou trabalhar a questão do Antigo Testamento. Vou trabalhar com vocês como o Antigo Testamento chegou até nós. O Antigo Testamento, a meu ver, é, sem dúvida nenhuma, a parte mais difícil da Bíblia. Mais do que o Novo, naturalmente, né? O Novo Testamento, as cartas, os evangelhos, eles são muito, especialmente as cartas, são muito práticas, muito didáticas. E as profecias do Antigo Testamento, algumas delas são, né, por fatores externos, que às vezes nós desconhecemos, muitas das profecias são especialmente difíceis. Nós temos os arranjos, né? O povo evangélico, de um modo geral, sabe arranjar bem os textos, e às vezes a gente pega assim, uma profecia que tem uns 20 versículos, a gente lê 2 e arranja um jeito de aplicar aqueles 2 versículos à vida de alguém para poder ter algum sentido. Isso totalmente descontextualizado. O Antigo Testamento, nos últimos anos, a gente tem visto realmente a ressurreição, por que não dizer, do interesse pelo Antigo Testamento, especialmente para as igrejas neopentecostais. O que a gente lamenta é que, apesar das igrejas neopentecostais fazerem um uso maciço do Antigo Testamento, amplo, eu até diria que 90% das pregações das comunidades das igrejas neopentecostais estão baseadas no Antigo Testamento, 90% delas. Mas nós percebemos, pela própria exegese que é feita, pela pregação que é feita, que são mensagens totalmente descontextualizadas, né? A gente percebe, então, o que o texto tem voltado, assim, tem surgido esse interesse, mas não é um interesse pelo texto, por aquilo que o texto diz, por aquilo que o Antigo Testamento diz, por aquilo que o livro diz, por aquilo que o profeta vaticinou, mas são arranjos exegéticos, hermenêuticos, assim, das pregações, para que aquilo de alguma forma se aplique à nossa realidade. Eu não estou dizendo com isso que o Antigo Testamento não tenha, de fato, muitas e muitas mensagens direcionadas a nós, podem ser plenamente contextualizadas a nós. Tem textos do Antigo Testamento que são totalmente panculturais, atemporais, e podem ser lidos e pregados à vontade, sem nenhuma preocupação, porque falam justamente dos conflitos humanos. E por falar dos conflitos humanos, falam de nós mesmos, porque o mundo passou, mas a condição humana, não melhorou muito. Nós ainda sofremos das mesmas coisas, ainda padecemos dos mesmos sentimentos, ainda somos dominados pelo mesmo pecado. Então, se você lê um salmo, por exemplo, e aplica esse salmo a uma pessoa, uma igreja, uma comunidade, você pode aplicar despreocupadamente, porque o salmo vai dizer do nosso clamor, das nossas palavras a Deus, da expressão dos nossos sentimentos, e eles estão atualíssimos, não tem problema. Agora, naturalmente, se você pega um texto, para uma profecia de Naum, você precisa ter um pouco mais de cuidado. Se você pega um Sofonias, você precisa ter um pouco mais de cuidado. Se você pega um Ageu, você precisa ter um pouco mais de cuidado. Então a gente vê, por exemplo, o Ageu, eu acho, que o Ageu, por exemplo, é um dos profetas. Eu sempre cito isso aqui, já citei muitas vezes, já foi meu aluno, já escutou isso. O Ageu é muito mal empregado quando a gente fala da glória da segunda casa, Quem nunca ouviu a pregação da glória da segunda casa? Então deixa eu dizer para você, o dia que for inaugurar uma igreja nova, for fazer uma coisa moderna, assim, que a igreja ficar bonita,
rica, né, cresceu e tudo. Vai aparecer alguém para dizer, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. É lindo, é maravilhoso. É que na história de Israel é justamente o contrário. A primeira casa, que era o templo de Salomão, é que era grande, rico, ornamentado em ouro, tudo do bom e do melhor. E a segunda casa, que era a do Zorobabel, com todo respeito, era um barraco perto da primeira. Então, assim, quando você pega um barraco, né, em comparação com o primeiro, você tem que dizer pelo menos que o segundo vai ter glória. Não, é simplesinho, como diz o profeta Ageu, né? Quem viu a primeira casa e vê essa agora, fica decepcionado. Quem conheceu a primeira casa e agora vê essa segunda, vai chorar de tristeza do tanto que essa segunda é simplesinha. Então, assim, ela pode ser simples, pode ser humilde, pode ser mal acabada, mas a glória da segunda casa vai ser maior. Mas hoje a gente inverteu a coisa. Então, assim, a igrejinha era simplesinha, bonitinha, pequenininha e tal. Aí, a gente constrói o maior e diz que a glória vai estar na segunda. Olha, receio que talvez a glória tivesse na primeira. Então, porque a gente fica vaidoso, né? Eu te conto um negócio, tem um pecado que o pastor sofre todo dia. Vai editar isso aí, João? Então não vou dizer. Não vou dizer, porque depois meus colegas vão dizer que eu estou falando de pecado de pastor. Mas que nós somos tudo vaidosos. Então o que acontece? Você vê a segunda aí, vai falar mesmo. Então assim, você pega um texto desse e você não. E hoje a gente vê que as pessoas não têm aquele cuidado. O que realmente o texto está dizendo? Que a segunda casa vai ter glória porque ela é grande, rica, toda ornamentada. O Herodes foi fazer uma reforma, foi fazer uma pequena reforma no templo do Zorobabel e praticamente virou outro templo, porque não tinha jeito de recuperar. Falei, não, é melhor fazer outro. Então assim, o templo de Zorobabel era muito humilde, e é por isso que o Ageu profetizou, a glória dele vai ser maior, porque a outra tinha tudo isso aí, essa aqui vai ter a glória da segunda casa. Então assim, e aí a gente vê assim, as pessoas não têm esse cuidado de ler o texto, por que o Ageu disse isso? Por que foi dito isso? Então esse tipo de coisa é que a gente tem que tomar um certo cuidado. E a gente aplica como é? Eita glória, daqui a pouquinho a gente vai ler o livro do Deuteronômio, ou Deuteronômio, eu não dou conta de falar o nome do trem, é o Deuteronômio. Então vamos lá, aí a pergunta é assim, como é que então esse Antigo Testamento chegou para nós? E hoje a gente vai trabalhar algumas características do Antigo Testamento, algumas coisas importantes, e vamos tentar trabalhar um pouquinho nessa, a católica não, ela é ecumênica, a católica é da Jerusalém. É bullying. Não tem. Então vamos lá. Uma introdução. O cânon do Novo Testamento coincide na maioria das igrejas cristãs. O mesmo não ocorre com relação ao Antigo Testamento. De um modo geral, o cristianismo no mundo inteiro, tirando um ou outro grupo minoritário, o Novo Testamento é o Novo Testamento que a gente conhece, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente já tem 2 segmentos cristãos que utilizam o Antigo Testamento diferente. Aqui no Brasil, hein? No quintal nosso aqui, a gente já tem 2 segmentos cristãos que têm Antigo Testamento que entram em conflito. Não são iguais, né? Não? Sim ou não? Sim, quem são? A igreja evangélica e a igreja católica. A igreja católica tem um Antigo Testamento diferente do nosso, porque tem alguns livros e alguns textos, alguns acréscimos gregos que as Bíblias evangélicas não têm. Então, o Antigo Testamento é o mesmo, mas a configuração não é a mesma, né? E a gente olha e fala assim, mas então isso só acontece entre evangélicos e católicos? Não. Ainda existe outros segmentos cristãos
que adotam ainda um outro Antigo Testamento diferente ainda, com mais livros, ou com outros livros diferentes. Então assim, se o Novo Testamento a gente praticamente não tem esse conflito em relação ao Novo Testamento, as igrejas cristãs, no Antigo Testamento até hoje existe esse conflito. Até hoje existe esse conflito. Esse conflito se deu, principalmente por causa da tradução grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta. Né? Com a tradução, a primeira tradução da Bíblia, do hebraico para o grego, chamada a Septuaginta, ou a tradução dos 70. Com essa tradução surgiram livros, ou foram traduzidos, e até mesmo já copiados originalmente em grego. Tem textos, por exemplo, os acréscimos que tem na Bíblia Católica, no livro de Esther e no livro de Daniel, eles não foram escritos em hebraico originalmente, eles foram escritos originalmente em grego. Dado porque a comunidade judaica não os aceita, porque eles já apareceram no cenário da história do cânon do Antigo Testamento já em grego. Então o que acontece? Muitos livros foram traduzidos numa época em que o cânon não estava determinado, não estava formado, não estava decidido, num momento em que ainda não se sabia exatamente quais eram os livros do antigo, ou do mundo antigo, que nós podíamos dizer que isso aqui é literatura autoritativa, isso aqui é o texto, isso aqui é a Sagrada Escritura, isso aqui é a palavra de Deus. Então isso não se fez da noite para o dia. O texto não foi produzido originalmente já com essa alcunha, nasceu já a palavra de Deus. Aliás, nem o Novo Testamento já nasceu assim. Né? Quando o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses que eles acolheram a palavra dele como sendo palavra de Deus, e era isso mesmo, Paulo nem estava falando da carta. Paulo estava falando da pregação dele, quando ele chegou pregando, falando, eles acolheram a pregação, a fala do apóstolo Paulo, como sendo palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz: e vocês fazem bem em receber a palavra como sendo palavra de Deus. É que a palavra falada, posteriormente, se tornou texto. Aquilo que foi dito, posteriormente foi escrito. E aí nós entendemos que esse escrito tem autoridade Sagrada Escritura. Mas os judeus, eles tiveram conflito para saber quais eram os livros. Então hoje a gente olha e fala assim: mas pastor, não eram só esses livros? Não, a Bíblia Católica pode ser que tinha outros. E se você procurar pela literatura pseudepígrafa, apócrifa, do Antigo Testamento, irmãos, os irmãos vão achar livro a rodo. Eram muitos livros, dezenas de livros, tanto no Antigo quanto no Novo. No Novo também nós temos essa mesma fartura literária, vamos dizer assim. Mas alguns, que são os que nós temos, a igreja cristã entendeu que era a palavra de Deus, e os demais não eram palavra de Deus. Então, pastor, aquilo que não era a palavra de Deus estava absolutamente errado. Não necessariamente. Você não precisa ser palavra de Deus para dizer que aquilo é verdade ou é mentira. Por exemplo, eu tenho um livrinho de história lá em casa, e o livrinho conta que teve um camarada chamado Fernando Collor, que foi presidente do Brasil. Isso é verdade ou é mentira? É verdade, está lá no meu livro de história. E é verdade, eu ainda estava vivo. Graças a Deus não votei nele. Agora, então, está lá, é verdade. Mas porque é verdade, é a palavra de Deus? Não. Então pode ter, os livros da época, inclusive, podem ter informações da cultura, do estilo de vida, informações históricas, informações importantes, verdadeiras, mas que nem por isso aqueles livros são, ou aquele livro é palavra de Deus. Então nós temos isso em mente. Pois é, do livro. É um livro apócrifo. Ele faz citação dele. Querendo saber onde estava escrito. Até que o seminário aprendi. Não é? É verdade.
E não é só isso, assim, você tem palavras de Jesus que não estão escritas. Eu brinco sempre com o pessoal, tem um texto em Mateus que fala, em Atos, perdão, Paulo chama os presbíteros de Éfeso e diz, né, olha, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, né, mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você pegar a Bíblia, aquelas tem as palavrinhas de Jesus em vermelho, está lá em vermelho. Foi Jesus que disse. Eu passo de ano quem achar isso nos evangelhos. Não tem nos evangelhos. Então é o ágrafo, né? Então assim, isso foi dito e foi conservado em Atos, mas não nos evangelhos. Então Jesus disse mais um punhado de coisas. João testemunhou isso, né? Que foram ditas muitas outras coisas, foram feitas muitas outras coisas que nós não temos. Então assim, algumas coisas que foram ditas ou foram feitas podem estar em outro lugar e que podem até ser verdade, que não quer dizer que aquilo é palavra de Deus, que não quer dizer que é a palavra de Deus. Então todas essas coisas são importantes. Então o Antigo Testamento, gente, a gente tem esse conflito. Qual é o Antigo Testamento? Nós que somos evangélicos, eu vou entrar aqui, nós somos herdeiros da reforma protestante, vamos dizer assim, nós temos um Antigo Testamento, que foi inspirado ou baseado em uma tradição. E outros têm livros que foram baseados em outras tradições. Então vamos lá para ver isso aí. A questão está relacionada à Septuaginta, né, que é uma tradução das escrituras hebraicas para o grego realizada em Alexandria antes de Cristo. Vamos lá, em fins do século I, o Concílio Judaico de Jâmnia estabeleceu o cânon estrito do Antigo Testamento, 22 ou 24 livros, excluindo os livros escritos em grego e incorporados na Septuaginta. Então, o cânon dos judeus tem 22 livros, ou 24, depende da tradição, né? E que são os mesmos 39 da Bíblia evangélica. Peraí, o Antigo Testamento tem 39? É mais ou menos, né? Então é isso mesmo. Vocês me corrigem se eu esquecer, viu, irmãos? Que às vezes é tanta matemática que eu esqueço. É 39 mesmo? É isso mesmo. Então vamos lá. Estou aqui meio na dúvida da matemática, mas os meus colegas, o Hélio aqui e o Lorival já me salvou aqui. Obrigado, viu, colega? Mas tem 22 o judeu. Eu vou mostrar para vocês que tem daqui a pouco. Então assim, os judeus, eles tiveram o que eles chamam de cânon estrito do Antigo Testamento. Isso aqui é o Antigo Testamento, que são os 39 livros que nós, da Reforma Protestante, adotamos. A igreja, principalmente no Ocidente, adotou, além dos livros das escrituras hebraicas, ou seja, os 22 ou 24, os 39 nossos, mais 7 livros eclesiásticos, ou deuterocanônicos. Nós os chamamos de apócrifos. Né? Nós os chamamos de apócrifos. A Igreja Católica os chama de deuterocanônicos, ou seja, deutero é segundo, canônicos, né? São canônicos, vamos dizer assim, vem num outro processo de canonização. Então isso é a Igreja do Ocidente. A Igreja Católica Romana confirmou esse cânon do Antigo Testamento no Concílio de Florença, em 1441 e 1442, e no Concílio de Trento, em 1546. Em 1546, o Concílio de Trento é o concílio que nós chamamos de Concílio contra a Reforma. Então a Igreja Católica também, ao dar a autoridade canônica a esses 7 livros, ela não o fez por acaso, ela o fez movida no conflito com a Reforma Protestante. O Joás, a gente tem que... Né, Joás? É o Joás, né? É o bispo. Então, assim, o Concílio de Trento, a Igreja Católica confirmou que esses livros eram canônicos para ela, porque a Igreja Protestante estava dizendo que eles não eram inspirados. É interessante que boa noite. Como é que a gente fala? O padroeiro, né? Quando o santo é padroeiro mesmo que fala, não é? Esse é o padroeiro mesmo. O padroeiro católico dos biblistas, né, dos estudiosos da Bíblia,
é o São Jerônimo, que é aquele líder da Igreja Católica, aquele padre da Igreja Católica, monge, que traduziu do grego e do hebraico para o latim, aproveitando uma em latim que já existia, melhorando e tudo, e criando a Bíblia que a Igreja Católica utiliza, que é a Vulgata Latina. Então ele é o patrono, ele é o padroeiro, digamos assim, dos estudiosos da Bíblia da Igreja Católica. E ele mesmo dizia que estes livros não deveriam ser chamados de livros canônicos, mas apenas de livros eclesiásticos, ou seja, eles têm informações importantes que nós deveríamos conhecer, que podem ajudar a compreender um determinado período da história de Israel, que por isso eles têm uma importância histórica, mas que todavia não deveriam ser considerados livros canônicos. Então, o próprio padroeiro da Igreja Católica, no V século depois de Cristo, que traduziu a Bíblia para o latim, que é a Bíblia utilizada pela Igreja Católica, já questionava isso. Mas a Igreja Católica, movida pela Reforma, ou na Contra-Reforma, no Concílio de Trento, ela diz, ou declara, ou confirma aquilo que o Concílio de Florença já havia discutido, que o Antigo Testamento da Igreja do Ocidente, da Igreja Católica Apostólica Romana, é diferente do Antigo Testamento dos judeus, do cânon judaico, e que deveria ter esses livros e estes acréscimos a mais. E aqui reside o nosso principal, vamos dizer assim, o principal conflito que nós temos aqui em terras tupiniquins, não é? Nós aqui, basicamente, quando nós temos que confrontar o Antigo Testamento, é protestante, evangélico e católico. A gente praticamente não tem contato com outros segmentos. Mas a Igreja do Oriente, né, não é igual à Igreja Católica. Então, a Igreja Ortodoxa grega tem enumerado também o terceiro livro de Macabeus, ou mesmo o quarto livro de Macabeus, e o primeiro Esdras. Além de Esdras Neemias, que é o nosso, eles têm um outro livro de Esdras. Isso da Igreja grega. Então, o Antigo Testamento deles ainda tem outros livros, né, diferentes daquele que a Igreja Católica tem. Atual. E o quarto? O terceiro ou mesmo o quarto. Eles não são acordados também não, mas às vezes tem o quarto, outras às vezes não. E ainda tem o primeiro Esdra. E tem a Igreja Ortodoxa Etíope, monofisita, né? Que acredita que Jesus só tem uma natureza, enquanto nós dizemos que Cristo tem as duas naturezas, a humana e a divina, os etíopes diziam que Jesus só tinha uma natureza. Acho que eles eram meio nestorianos, né, Jofre? É o Nestório mesmo, né? Que é monofisita, não é? Eles são meio nestorianos. Então eles são monofisitas, eles acreditavam que Jesus tinha apenas uma única natureza, e a Bíblia deles, do Antigo Testamento, incluindo o Antigo Testamento, é bem mais amplo que o das igrejas cristãs de um modo geral. E inclui primeiro Esdras, terceiro Macabeus, Salmo 151, Enoque, Jubileus, Clemente, Dascalia, além de outros livros dos sínodos e dos pactos deles, que eles consideram como sendo inspirados. As decisões deles, outros livros deles, são considerados canônicos, e eles colocam no cânon deles. Então assim, ainda é... isso aqui na minha carteira está caindo. Botei a mão, achei que a carteira está caindo. Então assim, a gente vê que o Antigo Testamento, até hoje, não há consenso em todas as igrejas cristãs, vamos dizer assim, né? Não há o consenso que o Antigo Testamento é o mesmo. E isso a gente já vê aqui na nossa realidade. Então, as igrejas da Reforma, em geral, os herdeiros da Reforma, reconheceram a autoridade canônica do cânon restrito palestinense, correspondente aos 22 das Escrituras Sagradas, mas no início mantiveram os 7 livros do cânon grego, os deuterocanônicos, os apócrifos da Igreja Católica. Somente no final do Antigo Testamento, somente no século XIX, no início do século XIX, é que a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira e a Sociedade Bíblica Americana excluíram os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento e começaram a produzir as Bíblias sem os livros deuterocanônicos, que a Sociedade Bíblica Brasileira, de um modo geral, acolheu isso muito bem. Na época nem existia, né?
No século XIX nós nem tínhamos Sociedade Bíblica Brasileira, mas quando a Sociedade Bíblica Brasileira surge, vamos dizer assim, acompanhando as linhas da Sociedade Bíblica Americana e da Sociedade Britânica e estrangeira, eles mantêm o cânon como nós temos hoje, né, sem os livros deuterocanônicos. Então, o pastor Djalma, ele trouxe aqui uma Bíblia Teb, né? A original, verdadeira. Boa, mas não sabe é bom, só dá uma facada. Exatamente. Diz aí o nosso especialista em heresiologia, essa Bíblia aí tem, né, todos o nosso herege mor, Perfeita, perfeita. perfeita, Aqui, inclusive, tem uma frase que os protestantes diziam e que não está na nossa dela. Maldito quem vai, maldito quem adora, maldito até o tempo que morre. Está a luz, a porta. a porta. Não na nossa. Pois é, maldito mesmo. Eu mandei um crente para ele. Está escrito, mas não mostrei que está escrito. E não estava. Tem Então, que aceitar a heresia. aceitou a heresia. Então, nosso Djalma, que os irmãos já devem ter conhecido de ontem, é o nosso herege mor, né? Acompanhado pelos demais hereges. Não, eu passei o cajado ontem para o Ozzy. O Ozzy tem cara, realmente, pastor, o Ozzy tem mais cara de herege. O Ozzy tem uma cara de monofisita, né? Que o Ozzy só tem uma... Vocês vão editar isso aqui, não? Então não posso dizer, João, que você é feio. Escapuleiro. Brincadeira. Então, assim, é por isso que hoje as nossas Bíblias, elas não têm, né, aqui no Brasil, acompanhando desde o século XIX essas sociedades bíblicas, a nossa sociedade bíblica não imprime, não produz Bíblias com os livros apócrifos. Passou, então, assim, esses livros estão certos? Irmãos, o debate é milenar, né? Nós estamos 2000 anos depois de Cristo, isso foi produzido muito antes de Cristo, isso é milenar. Nós, evangélicos protestantes, por uma questão de princípio, de história, de tradição e de fé, a gente não os reconhece. Eu não os reconheço como inspirados, né? Não os reconheço, mas aconselho que todos os estudantes leiam. Se você que é estudante de teologia, você tem obrigação de ler, você tem obrigação de conhecer, você tem obrigação de ler cuidadosamente, inclusive para compreender determinados... Não pregar, pregar não, mas depende do que você fala de pregação, porque assim, citar é pregar, porque assim, eu já citei. O Judas cita Enoque, como é que faz? Então assim, essa questão da pregação, se você precisar de citar, eu não vejo que seja errado. Isso. Sim. Não. Eu tenho a Bíblia como regra de fé e prática. Mas, por exemplo, você pode citar literatura brasileira na sua pregação, né? Você pode citar um filósofo, inclusive um filósofo ateu. Se ele tiver uma frase ali que você precisa, na pregação, contestar aquela frase, você precisa citá-la na pregação. E qual que é o pecado disso? Não? Ou citar um cantor, para contextualizar pregações, eu já citei cantores mundanos. Música, então, músicas mundanas. Quase se desviou. Ela fez a comparação da garota de Ipanema com aquela música que estava saindo na época. São as cachorras, olha. O valor da mulher. Não é? Como é que mudou, né? No outro sentido, então. E você vê, por exemplo, o Titãs tem uma música que uma vez uma pessoa fez uma colocação, eu achei o máximo. Os Titãs tem uma música assim, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Cara, olha que pregação linda que esse negócio dá. Você chega num culto ali, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Todo mundo sabe que é do Titãs. Hoje não sabe mais, porque hoje a gente ouve outras coisas. Mas na minha época a gente ouvia Titãs, né? Então ouvia o Titãs. Aí o cara sabia. Aí você depois contextualizava. Jesus é a água da vida, Jesus é o pão da vida. De que você tem fome? De que você tem sede? Então citar não é pecado. Não é verdade? Citar uma música, citar um livro apócrifo, uma citação, isso não é pecado. Agora, naturalmente, você não vai pegar. Você não vai fazer doutrina. Você não vai doutrinar a igreja. Irmãos, hoje eu vou pregar no livro
de Tobias. Né? Você não vai fazer isso, porque os irmãos vão até falar, pastor, onde tem aqui na Bíblia? Vai folhear a Bíblia de ponta a...